obrigado, Eurípides. Bom dia a todos. Aliás, boa tarde, né? Bom, vamos começar uma pergunta que ficou de ontem, que é sobre a auto-obsessão. Roberto, fale-nos sobre a auto-obsessão. Quer responder aqui? Use esse. Como a gente apresentava pela manhã, a auto-obsessão é a base, a realidade do processo obsessivo. Toda obsessão começa pela auto-obsessão, pela ação delituosa, pela ação perniciosa que nós fazemos contra as nossas pessoas. Todo aquele contexto que Manuel Filomeno fala das nossas posturas, aquilo pode ser resumido e chamado de auto-obsessão. Ok. Simão, uma questão aqui relacionada à esquizofrenia. Pode ser considerado um processo obsessivo, na sua opinião? Bom, eu, ladeado por 2 especialistas no assunto, é atrevimento meu falar, né, sobre algo que é da área da saúde mental. Mas o que eu posso dizer é que há esquizofrênicos obsediados e há esquizofrênicos não obsediados. Nós temos que separar as patologias que são naturalmente da pessoa encarnada, da estrutura corporal, mental, do que é uma influência espiritual. Óbvio que uma pessoa fragilizada mentalmente pode ser um hospedeiro em potencial para uma influenciação espiritual, mas não quer dizer que é obsessão. No passado, todos os processos, né, o chamado mal comicial, que era a epilepsia, era visto como demoníaco. E são sempre elementos que se confundem por parte dos leigos. Então, eu posso dizer que não, de forma regra, a esquizofrenia não necessariamente é um processo obsessivo. Pode o esquizofrênico ser obsediado, pode não ser obsediado. Pode estar obsediado, pode não estar obsediado. É o que eu posso dizer. E os outros dois, óbvio, com muito mais propriedade, podem aprofundar nisso. Ok. Obrigado, Simão. Jaider, eu pediria aos senhores para nós sermos mais rápidos um pouquinho e sucintos nas respostas, porque o nosso tempo hoje é pequeno e nós temos muitas perguntas aqui. Sobre o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, até que ponto, na sua opinião, ele é uma causalidade própria do espírito, um adoecimento do espírito, até que ponto há uma influenciação obsessiva desse quadro? Eu prefiro passar a questão para o Roberto, porque o transtorno obsessivo compulsivo é uma questão de psiquiatria. Ok. Ele pode tratar Então tá melhor. bom. Então fale-nos então, Jaide, aproveitando, eu passo para o Roberto essa pergunta daqui a pouco, sobre a questão da compulsão sexual, nessa mesma linha de raciocínio. Ela tem um componente obsessivo também? Ou o que você nos diria? É curioso. As questões elas têm insistido em pegar quadros psicopatológicos e perguntar sobre a obsessão. Tá? E a resposta vai ser muito semelhante sempre à questão, à resposta que o Simão já de forma tão sensata passou para nós. Tá? Existe obsessão porque existe interação entre espíritos maus, como diria Kardec, ou espíritos em estado de perturbação e as pessoas. Se as pessoas também apresentam doença mental ou não, isso não faz diferença na questão da obsessão. No caso das compulsões sexuais, tá, existem espíritos que se comprazem com
as sensações sexuais. Então, obviamente, eles são atraídos pelas pessoas que têm as compulsões sexuais, mas as compulsões sexuais, para a psicologia, para a psiquiatria, podem ter causas orgânicas e psicológicas. O que eu acho mais importante é que nós, espíritas, eu falei com o Roberto na quarta-feira, que quem só tem por instrumento martelo, acredita que tudo na sua frente é prego. Então, se o único instrumento que a gente tiver em mãos for a obsessão e a mediunidade, a gente fica tentando encaixar todas as coisas em obsessão e mediunidade, quando há questões que são da ordem do psicológico, do psiquiátrico, do pessoal, da educação, de outras esferas. Tá? Então, o que nós espíritas, que já conhecemos obsessão e mediunidade, precisamos fazer é ampliar essa nossa esfera de conhecimento. Mas, eu vou responder também como regra, como Simão colocou. A influência espiritual não é, em si, a causa das compulsões sexuais. Ok. Roberto, então fica para você essa questão sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Gostaríamos que você falasse um pouco, por favor. Eu acho que não tem muita coisa para completar, não, porque é a mesma questão. E o que eu vejo, né, é isso que o Jader estava falando, né? A minha insistência de manhã foi mostrar que isso não existe. Mas o que as pessoas teimam é de querer ter alguém responsável pelo meu problema. Então, o que eu vejo as pessoas no movimento espírita fazer muito é arrumar uma desculpa para não ser responsável pelo seu problema. O espírito de Joseph Gleber, ele fala para a gente no livro O Homem Sadio, que obsessão não é causa de nada, obsessão é efeito. A causa é minha, sou eu que sou o problema na vida. Enquanto nós aqui dentro dessa sala insistirmos de colocar o problema da nossa vida em Deus, no demônio, nos espíritos, no meu pai, na minha mãe, no político, eu não vou resolver nada. O problema é meu, a dificuldade é minha. Né? O indivíduo é esquizofrênico, e isso é uma fala que está num dos livros que recolheram as psicofonias de Chico, que diz assim: a loucura, né, é resultado de espíritos empedernidos no mal, que reiteradas encarnações abusaram da inteligência e do poder, sendo homicidas e suicidas. Não é obsessor nenhum. A doença mental, ela é fruto de uma construção. O Jader brinca que ninguém é doente mental porque quer, é porque pode. Ele construiu um monte de coisa para chegar aqui e falar assim: eu posso ser doente mental. Ele fez um monte de problemazinho na vida para chegar nesse lugar. Mas nós optamos por isso. A compulsão é obsessão, isso é obsessão. Não. Eu tenho compulsão sexual porque eu sou uma pessoa erotizada. Eu sou esquizofrênico porque eu construí uma história num problema desse. Eu tenho toque porque o toque foi o mecanismo que eu construí de adoecimento na minha caminhada. Eu tenho uma mãe chata, e mãe chata é uma coisa boa, porque se ela não for chata, ela não é boa, porque eu preciso de uma mãe chata na vida. Eu moro num país de corrupção, porque a corrupção é a sintonia que eu construí na minha vida. Né? A gente vê, a gente se culpando o mundo. Nós precisamos voltar a seta para dentro de nós. Nós precisamos parar com esse lugar de ficar arrumando desculpa no mundo daquilo que é nosso. Né? Mas eu vejo que no final a gente continua com esse lugar.
com essa desculpa. A gente quer que alguém se responsabilize por aquilo que eu construí. Porque se alguém é responsável por isso, ele vai ser responsável por reconstruir o que eu perdi. E aí a gente fica parado nessa caminhada da vida. Ótimo. Simão, uma pergunta aqui interessante. Como um médium percebe que está pronto para o trabalho mediúnico, visto que sempre há algo para se aprimorar do ponto de vista moral? Se trabalha mediunicamente, não tem como dizer estou pronto. De fato, nós nunca estamos prontos no sentido de acabado, senão negamos a evolução. Nós sempre evoluímos, nós sempre aprendemos. E o exercício na reunião mediúnica me leva a aprendizados. Óbvio que existe um aprendizado necessário, que nós vamos chamar mínimo, mas nem pré-requisito, mas há uma necessidade de um aprendizado inicial para se lançar ao trabalho mediúnico. Mas ali no trabalho mediúnico vai se aprimorando, né? Na linguagem de Chico, a enxada afia o corte à medida que vai batendo na terra, dizia ele. Então nós vamos aprendendo com o trabalho. A exemplo disso, nós temos a escolha que Jesus fez dos seus apóstolos. Ele escolheu os 12 melhores homens da Galileia. E ele escolheu mesmo, ele disse: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós. Escolheu os 12 melhores, um traiu, um negou e 9 fugiram quando ele estava preso. Tudo gente boa. Escolheu 12, só um ficou lá próximo, João, o mais novo. Então vejam, mas esses mesmos, à exceção de Judas, no plano físico, esses mesmos desenvolveram todo um trabalho. E sem eles nós não estaríamos aqui falando de Jesus. Foram eles que cresceram. E Pedro, quando era chamado a atenção porque ele havia negado, muitos diziam: mas você negou aquele que você prega. Ele disse: sim, e me doeu muito. E eu prego para que vocês não neguem, não precisam sofrer o que eu sofri. Ele aprendeu com o erro, ele aprendeu a crescer. Então é assim que acontece, nós somos eternos aprendizes e vamos evoluindo em cada passo, em cada momento. Então o trabalho mediúnico, uma vez tendo o preparo para começar pelo menos, o trabalho vai levando-nos a nos aprimorar. Ok? Então é assim que vai se aprendendo. Voltando a Chico, amola-se o fio da enxada com o trabalho da própria enxada, à medida que bate na terra. Muito bem. Ô Jaider, sobre as cirurgias espirituais, na sua opinião, elas de fato curam as enfermidades físicas? Qual a sua opinião a respeito? As enfermidades físicas. É uma questão extremamente polêmica, quando a gente fala das cirurgias espirituais. Tá? Ainda jovem eu li uma entrevista que acompanhava um médium já desencarnado, que foi o Edson Queiroz, em que a jornalista foi até a reunião do Edson Queiroz, viu a cirurgia que ele fez no olho da paciente, perguntou se a paciente tinha o laudo médico, ela tinha um relatório médico, ela tinha um problema de vista que eu não vou conseguir me lembrar se era uma catarata ou o que era. Tá? O espírito fez a cirurgia. Tá? Passada uma semana, o repórter foi à casa do operado e a cirurgia já havia cicatrizado e a função visual tinha sido normalizada. Então, eu digo a vocês, existem cirurgias espirituais com efeitos físicos, com cura de determinadas enfermidades, não de todas. Tá? Agora, a cirurgia espiritual me lembra muito meu pai, que ele dizia que há determinadas coisas que a gente faz no movimento espírita, que é como desencapar um fio de alta tensão e colocar no meio da sala, desencapado. E que no primeiro dia a gente vê o fio e evita o fio. No segundo dia a gente vê o fio e evita o fio. Mas um belo dia a gente se distrai, encosta no fio e leva um choque. Tá? Essas questões a gente tem que levar em consideração. Eu lembro da Associação Médico Espírita fazendo um alerta para o movimento espírita, porque um médium, me permitam uma expressão meio psicológica, meio histérico, tá? Não sei se tinha ou se não tinha a faculdade mediúnica, ele estava operando com motosserra,
E alguns pacientes se apresentavam com cortes que haviam sido feitos sem justificativa e que não haviam cicatrizado e que não havia se mostrado nenhum tipo de melhora. Tá? Então existem as duas coisas. E no risco, a nossa casa não promove esse tipo de atividade. Ok? Mas é uma decisão de cada casa. Eu não quero que vocês decidam porque a casa que o Jader frequenta assim decidiu. É uma questão de cada um de nós discutirmos e nos responsabilizarmos por aquilo que fazemos nas nossas casas. Muito bem. Roberto, quando é que eu sei que eu estou me auto-obsediando? É o mesmo que se sentisse obsediado por um espírito ou outro, que prejudicamos talvez em outras jornadas? Toda vez que eu sinto culpa e ela não consegue ir embora, toda vez que eu estou angustiado e eu não sei justificar essa angústia na minha vida, toda vez que eu não dou conta de ficar livre da minha ansiedade, né, e que a tristeza me visita e aparentemente ela não tem sentido, isso diz que eu estou obsediado. E que sou eu que me obsedio nesse processo. Então, se eu não me sinto feliz, não é felicidade dessa felicidade plena, né? Mas dessa sensação de paz que deve visitar a minha vida. E se eu não consigo estar em lugar nenhum com um sentimento de satisfação, é sinal que o que eu estou fazendo não está certo, né? O grande problema nesse contexto é que a gente teima em todo dia fazer do mesmo jeito e quer ter uma resposta diferente, né? Eu falava disso, eu me lembro na Alice no País das Maravilhas, tem um determinado momento que o chapeleiro maluco vira para a rainha de copas e fala assim: você é louca. Ela disse: louco é quem faz a mesma coisa todos os dias e quer respostas diferentes, resultados diferentes. Louco é isso, né? Mas eu vou ao centro espírita e não melhorei. Então você está precisando mudar o jeito que você vai no centro espírita. A forma como que você está fazendo na casa espírita não é o que você tem que fazer, né? Porque o meu problema não é entrar na casa espírita, o meu problema não é sentar na cadeira, não é ouvir os outros, não é sentar na cadeira e alguém me aplicar o passe, né? O fulano me aplica o passe, eu esperando o resultado da loteria para saber se eu ganhei naquele dia. O que eu recebi naquele passe? Nada, né? Então, toda vez que a gente se sente infeliz, angustiado, perturbado, e que não tem nada que justifica isso, você pode ter certeza que você está fazendo um serviço que você aprendeu há milênios fazer bem feito: obsediar. Muito bem. Simão, é comum verificarmos no Evangelho Jesus realizando os seus feitos, né, os seus milagres, como a transfiguração e as diversas curas que nós vamos ver ali. Na sua concepção, como é que você enxerga isso? De fato, ele os fez ou não podemos interpretar do ponto de vista literal? Ele fez, do ponto de vista literal. Pronto, só isso. Quer interpretar de forma simbólica? Também pode, mas não exclui o fato realizado. Tudo você pode fazer, tirar interpretações, né? Não vou aqui fazê-la, mas se você quiser interpretar a passagem do cego Bartimeu, você pode interpretá-la com vieses filosóficos profundos, mas o fato ocorreu. Então, do fato, você tira uma observação. Então, ele curou Bartimeu? Curou. Ele curou o homem da mão mirrada? Curou. Ele curou os leprosos lá, os 10? Curou. Ele curou a filha de Jairo? Curou. Ele curou Lázaro? Curou. Ele transfigurou-se? Transfigurou-se. Então, são fatos. Agora, você pode extrair elementos que nós chamamos simbólicos daqueles fatos, e belíssimos por sinal, né? Você pode pegar um fato, a multiplicação dos pães, por exemplo,
e avaliar uma frase só que ele disse ali. Quando chegou a ele, o discípulo disse: Senhor, a multidão está faminta. Ele fez uma pergunta a esses discípulos. Essa pergunta é o elemento filosófico da passagem, que é muito mais profundo do que multiplicar pão. Quantos pães nós temos? Foi a pergunta que ele fez. Qual pergunta nós faríamos? De quantos pães precisaremos? Ele perguntou: quantos pães nós temos? O que quer dizer isso? Você faz com o recurso que você tem. Não precisa esperar chegar o que você precisa, o que você quer. Com o recurso que eu tenho, eu faço. Então não deixe para começar depois que o recurso estiver trazido. Trabalhe com o que você já tem. Então chegou: Senhor, a multidão está faminta. Ele perguntou: quantos pães nós temos? Só isso. Então você pode tirar diversos elementos se você quiser, mas o fato ocorreu. Então sim, você pode interpretar literalmente e pode fazer digressões filosóficas também a partir da própria literalidade. Muito bem. Jaider, por gentileza, me dê uma dica sobre quando saber se o pensamento é meu ou o pensamento é de um espírito. Essa é uma ótima questão. Eu tenho uma resposta muito fácil para ela. Tá? A resposta é: conhece a ti mesmo. À medida que você se conhece, você vai identificando se os pensamentos são seus, se os pensamentos foram construídos por você ou foram construídos pelos espíritos. Mas já que você vai conhecer a si mesmo, perceba também aquele lado de você, que é um lado menos bonito, mais feio, e que você gostaria que não fosse você, que é o que a gente costuma fazer num processo terapêutico. A pessoa vai se conhecer tal qual ela é. E aquelas coisas que a gente varre para debaixo do tapete, que a gente gostaria que fossem os espíritos, às vezes são nossas. Tá? Então a resposta é: conhece a ti mesmo. Muito bem. Roberto, a origem da depressão pode estar na culpa? E eu complementaria um pouquinho aqui. Aquelas pessoas que são repetentes no mal, no entanto, não sentem culpa. Os sociopatas, por exemplo. Gostaria que você abordasse essa questão, por favor. A questão da culpa, ela merece um estudo profundo, né? A culpa é quando desperta a consciência da lei, ou você aceita a consciência da lei na sua vida. Eu tenho aprendido nesses anos que o grande problema da depressão não é a culpa. O grande problema da depressão é a rebeldia. Os espíritos falam conosco nos trabalhos da associação que o deprimido é um grande rebelde, que a conversa dele com Deus é assim: se o Senhor não me dá a vida que eu não quero a vida que o Senhor me dá. Então, eu vou ficar no quarto, eu não vou mexer, não vou trabalhar, não vou fazer, não vou produzir, né? E essa fala incomoda muito os deprimidos, porque eles dizem: eu quero mudar, mas tudo que você propõe para eles fazerem, eles não fazem. Mal eles tomam remédio, porque a gente é especialista nisso, a gente quer tomar remédio, porque é essa questão externa. Ele não faz um exercício, ele não faz uma terapia, ele não faz uma meditação, ele não movimenta as coisas. Então, o que eu tenho percebido nesses anos todos também lidando com a depressão, que a depressão é uma grande manifestação da rebeldia. O deprimido é um indivíduo que ele não concorda com o resultado das coisas que estão acontecendo com ele. A grande maioria dos deprimidos, eles se acham vítimas daquilo que está acontecendo na vida deles. E como eles não aceitam esse lugar, eles também não se promovem e não se comportam de uma forma diferenciada. Então, a questão é muito profunda, né? O estudo da culpa
ele envolve a responsabilidade que o indivíduo tem diante da consciência. Só tem culpa quem conhece, né? O apóstolo Paulo fala muito claramente disso, que aquele que não conhece a lei, o que faz é lei, mas aquele que a conhece e a derroga será punido pela própria lei. Então, a culpa, ela constrói esse resultado, mas a depressão, na verdade, é a ação persistente, né, do indivíduo, de não aceitar a vontade da vida. Que todos nós, né, temos que viver frustrações, e essas frustrações teriam que ser entendidas como lição. Eu ouvi o Simão falando, e não é discordando, que a gente tem que fazer porquês, né? Os porquês nos explicam as coisas. Os espíritos falam no campo da doença que a gente não tem que perguntar por que adoeceu. A gente precisa perguntar, para que eu adoeci? O que a vida, o que a lei quer com isso que eu estou vivendo? Qual que é a lição que a vida me dá diante de um câncer, de uma diabetes, diante de uma esquizofrenia, de um toque, ou de qualquer doença que está na vida? O que a vida está pedindo para mim? Né? Se a gente aprende isso, a gente modifica o caminho, né? E isso é um aprendizado. Eu estou estendendo, eu só queria encerrar, né, desde já agradecendo o nosso tempo. Eu queria contar uma história muito interessante que mostra como é que as coisas são diferentes, de uma forma resumida. Eu conto essa história, foi autorizado, eu apresentei esse caso na Europa. São 2 irmãos com toque, o mais velho e o mais novo. E o mais velho, até hoje, o toque é um grande sofrimento na vida dele, porque ele quer um remédio que cure o toque dele. E quando ele toma um remédio que melhora, ele tem todos os efeitos colaterais, ele não fica bem. Aí ele tira o remédio pelos efeitos colaterais e a doença piora. Então tudo é um sofrimento. E o irmão mais novo começou a apresentar os traços de toque com 12 anos, e como a história já estava na casa, eles perceberam aquilo. E o estado dele era muito mais grave que o do irmão. E um dia, ele, com 15 anos de idade, virou para a mãe dele e falou assim: eu, de uma família católica, sem nenhum envolvimento com o espiritismo nem nada. Um pai, inclusive, assim, mais para ateu do que para qualquer religião. Ele falou com a mãe dele: eu vou lá na livraria que eu quero comprar um livro para me explicar por que eu estou doente. Ele saiu e mais tarde ele voltou do shopping com um livro e falou assim: mãe, eu achei o livro que vai me explicar o que eu estou doente, o que eu preciso fazer. Ela falou assim: que bom, meu filho, que livro que é esse? Ele tirou, e era o Livro dos Espíritos. Esse menino fez um movimento na vida dele. Ele hoje, diante da gravidade do quadro, a quantidade de remédio que ele toma é uma poeirinha. Não tem nem significado claro de situação. Mas ele fez um processo de mudança na vida dele. E todas as vezes que o toque ataca, ele chega na terapia e fala assim: vão trabalhar minha vaidade? Porque ele entendeu, né, que o toque tenta, na história dele, né, chamar a atenção para os sentimentos de vaidade que tomam conta da vida dele. Ele tem só 28 anos de idade, mas é uma alma com uma sensibilidade e um trabalho interno maravilhoso, né? Então eu vejo que é essa mudança. E ele vira e fala assim: eu todo dia tento falar, e ele diz o nome do irmão, para ele fazer as coisas, mas não adianta, ele não está preparado, ele não escuta. Então eu acho que é esse o caminho, né?
Quando alguém se desperta para entender para que está doente, a doença vai embora. Muito obrigado, obrigado Roberto, obrigado Simão, obrigado Jaider, pelo carinho, pela disposição de vocês. Agradecemos também a presença de todos, pela presença.